Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha no horizonte, banhando a fazenda Whitman com uma luz dourada que fazia o trigo e os telhados de zinco brilharem. O silêncio do campo foi subitamente quebrado por um rugido poderoso vindo do céu. Um jato particular sobrevoava os campos em alta velocidade, deixando um rastro branco atrás de si. Mas algo estava errado. De repente, um dos motores explodiu com um guincho metálico. O segundo seguiu quase instantaneamente. O avião tremeu violentamente, alarmes soaram na cabine de comando e o piloto lutou para manter o controle. A sombra do desastre pairava sobre a fazenda abaixo. Lá embaixo, o fazendeiro, um homem robusto com o rosto marcado por anos de trabalho, olhou para o céu. Ele viu o avião inclinando-se perigosamente. Sem hesitar, pegou seu rádio de antena longa, empoeirado, mas confiável, e falou com voz firme e confiante. Esta é a fazenda Whitman. Sigam minhas instruções imediatamente. Posso guiá-los para um pouso seguro. O piloto, com medo nos olhos, mas desesperado por qualquer solução, seguiu a voz. O agricultor, acostumado a lidar com o inesperado em seus campos, indicava cada movimento. Evite o grande carvalho, contorne o lago. Mire no celeiro como ponto de referência. Cada palavra, cada instrução era precisa milímetro por milímetro. Finalmente o jato pousou com um estrondo na terra compactada que levemente parou. Uma poeira dourada subiu ao redor da aeronave e o silêncio voltou a reinar. Os passageiros, com os corações acelerados, desembarcaram tremendo, mas vivos. O fazendeiro permaneceu ali de braços cruzados com um leve sorriso nos lábios, como se salvar um avião fosse um ato tão natural quanto alimentar seu gado. O fazendeiro Whitman observava o jato pairando no meio de seus campos. A aeronave, majestosa e ao mesmo tempo vulnerável, parecia quase irreal naquela área rural. O piloto saiu cuidadosamente da cabine, ainda tremendo, e aproximou-se do fazendeiro. Obrigado. Não sei como te agradecer. Ele gaguejou. O fazendeiro deu de ombros com um sorriso discreto nos lábios. Sem problema. Emergências podem ser resolvidas. Mas você deveria nos dizer quem está a bordo. Os passageiros desembarcaram com olhares atordoados. Entre eles, uma senhora idosa, elegante apesar do medo, deu um passo à frente. Seu olhar encontrou o do fazendeiro e, para surpresa dele, ela estendeu-lhe uma mão trêmula. Eu acho que devo a minha vida a você. Whitman, sempre pragmático, concordou. Você está seguro aqui. O resto pode esperar. Enquanto a tripulação do jato inspecionava a aeronave, o fazendeiro pressentiu algo estranho. Aquela velha senhora, ela não parecia comum. Havia uma força, uma autoridade em seu olhar que o fez enrijecer. Algumas horas depois, a notícia se espalhou pela vizinhança. Um jato particular fez um pouso de emergência na fazenda Whitman. Todos estão sãos e salvos graças ao fazendeiro. Os vizinhos chegaram, curiosos e admirados. Mas o fazendeiro não conseguia deixar de se perguntar: quem era essa mulher, afinal? O que ele ainda não sabia era que esse encontro mudaria sua vida muito mais do que ele poderia imaginar, pois aquela velha, por trás de sua aparência frágil, possuía um poder e uma riqueza que superavam tudo o que ele podia conceber. Na manhã seguinte, o fazendeiro Whitman levantou-se antes do amanhecer, como de costume. Mas algo estava diferente. A velha senhora do jato já o esperava perto do celeiro, com uma elegante pasta na mão. Senhor Whitman, acredito que chegou a hora de o senhor saber a verdade, disse ela com uma voz suave, porém firme. Intrigado, o fazendeiro estreitou os olhos. A verdade? Sobre o quê? Ela lhe entregou um cartão de visitas luxuoso e um documento oficial. Sou Eleanor Harrington, proprietária da Harrington Aviation, a empresa dona deste jato. Você me salvou ontem, e eu nunca me esqueço daqueles que salvam vidas. O fazendeiro ficou sem palavras. A Harrington Aviation era uma das maiores companhias aéreas privadas do país, e ele pensava que estava apenas ajudando uma senhora idosa perdida. Eleanor continuou: eu vi como você lidou com a situação. Sua compostura, sua coragem. Eu não quero apenas agradecer, eu quero te dar uma oportunidade. Whitman balançou a cabeça em descrença. Eu? Uma oportunidade? Eu nem sei pilotar um avião. Ela sorriu misteriosamente. Não estou propondo roubo. É para você se juntar à minha empresa, mas em uma área completamente diferente. Você tem um instinto, uma capacidade de gerenciar o impossível. E eu preciso de alguém como você para supervisionar um projeto muito específico, aqui na sua fazenda. O agricultor sentiu o coração acelerar. Sua vida simples, seus campos, seu gado, tudo estava prestes a mudar.
Ele nunca sonhara com riqueza ou prestígio, mas a aventura e o inesperado bateram à sua porta da maneira mais espetacular possível. E enquanto seguia Eleanor até o carro dela, ele ainda não tinha noção de como sua vida estava prestes a mudar, e como um simples ato de bondade havia aberto as portas para um mundo que ele jamais ousara sonhar. Nos dias que se seguiram, o fazendeiro Whitman se viu imerso em um mundo que jamais poderia ter imaginado. Eleanor o havia instalado em um escritório temporário no meio de sua fazenda, que fora transformada em um quartel-general improvisado para um projeto secreto da Harrington Aviation. Todas as manhãs engenheiros e assistentes chegavam carregando plantas e modelos de aviões, falando um jargão técnico que Whitman tinha dificuldade em entender, mas ele se adaptou, fez as perguntas certas e tomou decisões baseadas em seus instintos. Eleanor observava em silêncio, impressionada com sua capacidade de administrar o caos com calma e clareza. Então chegou o dia em que ela decidiu revelar alguns de seus segredos para ele. Whitman, este projeto não se trata apenas de desenvolvimento de aeronaves. Trata-se de criar aeronaves capazes de suportar as piores situações de emergência, como aquela que você enfrentou. Queremos salvar vidas em condições extremas. O fazendeiro franziu a testa. Você está falando de voos de socorro? Exatamente, confirmou Eleanor. E você instintivamente fez o que ninguém mais poderia ter feito. É por isso que você está aqui. Whitman sentia uma mistura de orgulho e apreensão. Seus dias tranquilos no campo agora pareciam pertencer a outro mundo. E com o passar das horas, ele também descobriu que por trás da fachada impecável de Eleanor se escondia um segredo ainda maior. Ela havia herdado a empresa após a morte misteriosa do marido, e alguns de seus sócios não eram confiáveis. Ele percebeu que sua vida simples havia sido virada de cabeça para baixo em um jogo de poder e responsabilidade, onde cada decisão poderia ter consequências muito além de sua fazenda. E ele sabia, sem contar a ninguém, que teria que demonstrar coragem, engenhosidade e integridade não apenas por si mesmo, mas para salvar o que realmente importava: vidas inocentes e o sonho visionário de Eleanor. Poucas semanas após sua chegada, Whitman começava a entender o funcionamento complexo da Harrington Aviation, mas ainda não estava preparado para o que estava por vir. Certa manhã, um chamado de emergência soou na fazenda. Um protótipo de aeronave, que estava sendo testado em um hangar remoto, havia sofrido uma falha crítica. O sistema de controle automático havia travado e o avião corria o risco de cair perto de uma área residencial. Eleanor, impassível mas preocupada, voltou-se para Whitman. Este é o seu momento. Ninguém mais tem as informações que você tem no terreno. Você precisa guiar a equipe e evitar o desastre. Whitman sentiu o coração disparar, mas não hesitou. Usando o rádio, deu instruções precisas aos técnicos, dizendo-lhes como estabilizar a aeronave, evitar áreas povoadas e se preparar para um pouso de emergência seguro. Cada decisão importava, cada segundo era crucial. A tensão aumentou quando o avião enfrentou turbulência inesperada. Whitman respirou fundo e, lembrando-se do incidente com o jato sobre sua fazenda, falou com calma e firmeza. Ajuste o ângulo da asa, agora o motor secundário, perfeito. Continue assim. Após o que pareceram horas, o avião finalmente pousou sem causar nenhum dano. Os técnicos aplaudiram, admirados com a precisão e a compostura do agricultor. Eleanor, com os olhos brilhando, colocou a mão no ombro dele. Whitman, você fez mais do que salvar um avião. Você salvou vidas. E acabou de provar que sua presença aqui não é por acaso. Para Whitman, aquele momento foi uma mistura de adrenalina, orgulho e vertigem. Sua vida tranquila na fazenda havia chegado ao fim. Ele agora sabia que cada decisão poderia significar a diferença entre a vida e a morte, e que seu papel com Eleanor seria muito mais do que apenas reconhecimento. Ele estava se tornando uma peça fundamental em um mundo onde coragem e responsabilidade eram inseparáveis. Alguns dias após o incidente com o protótipo, Whitman pensou que finalmente poderia respirar um pouco mais aliviado. Mas a calmaria durou pouco. Certa noite, ao retornar à fazenda após um longo dia de supervisão, um telefonema de Eleanor o aguardava. Whitman, há um problema, disse ela com a voz trêmula, mas controlada. Alguns investidores descobriram a situação do protótipo. Estão ameaçando retomar o controle da Harrington Aviation. E se perdermos este projeto, tudo o que construímos pode desaparecer. Whitman sentia um peso imenso sobre os ombros. Esses homens poderosos não hesitavam em fazer qualquer coisa, e agora a própria segurança da empresa estava em risco. Mas ele se recusava a entrar em pânico. Lembrou-se do pouso do jato e do teste do protótipo. Em situações desesperadoras, cada decisão importava.
Eleanor, nós vamos impedi-los, disse ele resolutamente. Temos os fatos, a coragem e a verdade do nosso lado. Não vamos deixar que interesses financeiros destruam o que salva vidas. No dia seguinte, Whitman e Eleanor elaboraram um plano ousado. Convocaram uma reunião de emergência com todos os investidores e apresentaram, com provas concretas, o valor humano e tecnológico do projeto. Cada detalhe, cada número, cada história de vidas salvas foi apresentado com clareza e paixão. Ao final da reunião, um silêncio pesado reinou. Os investidores, inicialmente céticos, perceberam que o projeto não podia ser ignorado. Um após o outro, deram sua aprovação para a continuidade do desenvolvimento, impressionados com a coragem e a honestidade de Whitman. Eleanor, comovida, colocou a mão no ombro dele. Eu sabia que você era especial, Whitman, mas você superou todas as minhas expectativas. Você salvou não só a empresa, mas tudo o que ela representa. Whitman sorriu, cansado, mas orgulhoso. Ele entendeu então que sua vida havia mudado para sempre. De um simples fazendeiro, ele se tornará um pilar em um mundo de responsabilidade, desafios e coragem. E tudo isso porque ele estendera a mão a uma velha senhora que parecia ter caído do céu.